Sua casa fica mais bonita com tintas de qualidade. E é por isso que na Casa das Tintas você encontra o melhor da marca Souvenir, bom preço e o atendimento que faz toda a diferença. Casa das Tintas, há 50 anos colocando mais cor em sua vida. Volta às aulas é na Crepaldi, livraria e papelaria, material escolar, de escritório, livros didáticos. É no melhor lugar. Crepaldi, livraria e papelaria. Ótimo atendimento e com toda a qualidade que você merece. Você encontra aqui. Dividimos em até 6 vezes no cartão. Venha conferir nosso melhor preço. Crepaldi, livraria e papelaria. 3821-2116. Drogaria Teixeira, Grupo Farma, 3 lojas em Lavras. Atendimento por profissionais altamente qualificados. Completo estoque de medicamentos e perfumaria. Tudo isso com os melhores preços. Aqui tem farmácia popular. Entrega rápida e eficaz. Drogaria Teixeira, Grupo Farma. Cuidando do bem mais precioso, sua saúde. Um coração para amar. É o nosso ponto de encontro. A paróquia de Santana com você e com a sua família. Nós estamos celebrando o mês de junho. Um mês muito precioso a nós deunianos. O mês dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. E encerramos o mês de junho celebrando a festa de São Pedro e São Paulo. Celebrando o dia do Papa. E hoje, com muita felicidade, temos a graça de contar com a presença do nosso bispo diocesano, Dom Célio. Dom Célio, seja muito bem-vindo ao nosso programa, podendo assim também ter acesso às famílias de Lavras e cidades vizinhas. Muito obrigado, Padre Giovanni. Agradeço de poder estar mais uma vez aqui com você e com todos os telespectadores desse programa Um Coração para Amar. Então, celebramos este domingo, de fato, um dia muito importante para nós como cristãos católicos. Celebramos a festa de São Pedro e São Paulo. Quando nós falamos de Pedro e Paulo, nós falamos então dessas colunas da nossa igreja. Pedro, dos primeiros apóstolos. Paulo, aquele que não conviveu com Jesus, mas se tornou grande apóstolo, grande missionário, após seu encontro com Cristo ressuscitado. Então a igreja quer que nós celebremos solenemente esse dia. Então, neste domingo, trazendo para nós a figura de São Pedro, nós queremos então lembrar também daquilo que diz para nós o Evangelho de São Mateus, no capítulo 16, a partir do versículo 13. Jesus estava ali ensinando os seus discípulos e ele vai perguntar aos discípulos: olha, o que as pessoas dizem quem eu sou? Uns falam que você é João Batista, ou Elias, ou outro profeta. E Jesus então vai provocá-los: mas para vocês, quem sou eu? E o Pedro, já como líder do grupo, ele vai dizer: tu és o Cristo, o Messias, o Filho de Deus vivo. E aí a sequência do diálogo de Jesus: você é Pedro, sobre essa pedra construirei a minha igreja, te darei as chaves do reino do céu. Tudo que você ligar na terra será ligado no céu. O que você não ligar na terra não será ligado no céu. Então, essa passagem do Evangelho ela é muito importante para nós, para situarmos a figura de São Pedro, aquele que dos apóstolos realmente foi escolhido como que, né, o líder do grupo. E vemos várias vezes nas passagens do Evangelho essa postura de São Pedro, aquele que se declara então muito amigo de Jesus, muito próximo de Jesus. Aquele que fala que daria a vida por Jesus. Então é muito importante também que nós saibamos ligar a vida de São Pedro com aquele momento em que Pedro realmente se sente acossado ali pelas pessoas que trabalhavam junto a Pilatos, a Herodes, aliás, a pessoa então de Caifás, e ele vai negar que não conhecia Jesus. Pela terceira vez, aí ele vai se arrepender e vai proclamar, né, que Jesus Cristo realmente para ele
deve ser o tudo, o centro da sua vida. Ele chora amargamente o fato de ter traído Jesus. Então, nós voltamos à pessoa de Pedro. Você, Pedro, sobre essa pedra vou construir a minha igreja. De fato, né, o nosso primeiro Papa é São Pedro. Com ele, então, a igreja vai estabelecer a primeira direção da evangelização. E em seguida nós queremos também destacar a figura de Paulo, que nos Atos Apóstolos nós temos um conhecimento profundo da pessoa de Paulo, quando ele vai realmente à cidade de Damasco para perseguir os cristãos. Ele tinha documento para isso. E na estrada de Damasco ele tem aquele encontro com o Senhor ressuscitado. Ele vai perguntar: olha, quem que é o Senhor? Eu sou Jesus, a quem você me persegue. E o próprio Jesus fala: você vai entrar à cidade, você vai ser recebido por Ananias, e então você realmente vai se tornar o grande missionário. Então celebramos Pedro, celebramos Paulo, São Pedro e São Paulo. Celebramos então aqueles que nos inspiram hoje também a vivermos o nosso compromisso de cristãos e que tenhamos um profundo amor à figura do Papa. O Papa é aquele que continua, de fato, a missão de Pedro e, consequentemente, a missão de Jesus. Então, a pessoa do Papa, iluminado então por aquilo que foi o testemunho de Pedro, é aquele que virá para então também apontar para nós os caminhos da nossa vida de fé. Uma vez eu ouvi e gosto de repetir, Mateus 16, é como se fosse a certidão de nascimento da nossa igreja. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Como é importante repensar de Pedro ao Papa Francisco, do Papa Francisco a Pedro, essa legitimidade, esta continuidade daquela igreja querida, amada e sonhada por Jesus. Outro ponto importante: Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Olhando os evangelhos, percebemos o temperamento de Pedro, às vezes irado, raivoso, mas a graça de Deus vai trabalhando a figura de Pedro. Também Paulo, de assassino, se torna um grande evangelizador. Olhando o Novo Testamento, é fácil perceber a missão bonita de Paulo. Quantas cartas do Novo Testamento, um presente de Deus, graças à conversão de Paulo, graças à perseverança de Paulo, graças à sua coragem missionária. Dom Célio, Pedro e Paulo, duas colunas da igreja. O que mais hoje nós podemos assim perceber na figura de Pedro e Paulo para as cristãs e cristãos de hoje? Nós queremos então também perceber que todos nós somos chamados, a exemplo de Pedro, a exemplo de Paulo, através da nossa vocação de batizados. Fomos batizados. E o batismo então nos faz também seguir a Jesus Cristo. Então o batismo nos leva a nos tornarmos também evangelizadores e apóstolos. O apóstolo, né, como Pedro, evangelizador como Paulo, na nossa missão de cristãos. Essa missão não é só do padre ou do bispo, mas é a missão de todo aquele que foi batizado. Então aí está o início do seguimento a Jesus Cristo. O cristão é aquele que procura seguir Jesus Cristo. Então nós queremos perceber que Pedro e Paulo são um espelho, onde nós devemos então nos ver e também ter coragem de dar passos seguindo Jesus Cristo na realidade de hoje, no mundo de hoje. Certamente Jesus pergunta para mim, ou pergunta para você, padre, quem sou eu para você? Não é? Então Jesus Cristo faz essa resposta, como ele fez de fato a Pedro, como ele propõe a Paulo. Então que nós sejamos corajosos em responder concretamente, exemplo de Pedro e Paulo, aquilo que ele nos pede no dia de hoje. Orígenes, um grande historiador da Igreja Católica, ele diz: ninguém nasce cristão, nós nos tornamos cristãos. Assim como na vida de Pedro e de Paulo, minha irmã e meu irmão, você e eu, somos convocados, somos provocados, de fato assim, a crescer como Jesus, em idade, em sabedoria,
e em graça. A nossa igreja contempla, na pessoa de Pedro, a ortodoxia, a fé. Na pessoa de Paulo, a ortopraxis, a ação pastoral, a ação evangelizadora, a ação missionária. Como é importante conjugar fé e vida, vida e fé, para tornar a pessoa de Jesus, o Evangelho de Jesus, mais conhecido e mais amado. Iremos para o nosso intervalo rapidinho e voltamos continuando a nossa reflexão. Essa solenidade de São Pedro e São Paulo, celebrando também o dia do Papa. Drogaria Teixeira, Grupo Farma, 3 lojas em Lavras. Atendimento por profissionais altamente qualificados. Completo estoque de medicamentos e perfumaria. Tudo isso com os melhores preços. Aqui tem farmácia popular. Entrega rápida e eficaz. Drogaria Teixeira, Grupo Farma. Cuidando do bem mais precioso, sua saúde. Volta às aulas é na Crepaldi, livraria e papelaria, material escolar, de escritório, livros didáticos. É no melhor lugar. Crepaldi, livraria e papelaria. Ótimo atendimento e com toda a qualidade que você merece. Você encontra aqui. Dividimos em até 6 vezes no cartão. Venha conferir nosso melhor preço. Crepaldi, livraria e papelaria. 3821-2116. Sua casa fica mais bonita com tintas de qualidade. E é por isso que na Casa das Tintas você encontra o melhor da marca Souvenir, bom preço e o atendimento que faz toda a diferença. Casa das Tintas, há 50 anos colocando mais cor em sua vida. Deus tem um recado pra você que saiu a procurar um sentido pra viver. Ele está... Nós continuamos nesse segundo bloco refletindo sobre a figura de São Pedro e São Paulo, celebrando o dia do Papa. Interessante que, por ocasião da eleição do Papa Francisco, os meios de comunicação, muitas abobrinhas disseram, né? Uma politicagem imensa. Esquecendo que, de fato, é o Espírito Santo quem ilumina, quem orienta a nossa igreja. E curioso é quando o Papa Francisco foi eleito, foi escolhido, e ele dizia assim com muita graça, assim com muita jovialidade, né? Foram encontrar-me lá no fim do mundo, né? Na Argentina. Dom Célio, o Papa Francisco, assim, com muita simplicidade, mas com muita profundidade, tem assim encantado o mundo católico e o mundo pagão. Vamos recuperar um pouquinho assim a figura, a presença do Papa Francisco hoje para a nossa igreja e para o mundo. Então, celebrando o dia do Papa, né, nós trazemos nosso Papa Francisco. Eu realmente vejo, como você dizia há pouco, né, que é a obra do Espírito Santo, todo o encaminhamento da igreja. Logo após a renúncia do Papa Bento XVI, realmente ficou para todos nós aquela pergunta: o que vai ser da igreja? Um Papa nunca renuncia, como que nós vamos fazer? E vieram também perguntas: quem que será o Papa? Tantas propostas que nós ouvimos pelos meios de comunicação, como também no próprio interior da igreja. Para nós, essa agradável surpresa, né, do nosso Papa Francisco, cardeal Bergoglio, lá de Buenos Aires, ter sido eleito o Papa. E aquele primeiro momento em que ele aparece, de fato, ali na Basílica do Vaticano, nós o vemos como uma pessoa diferente. A maneira dele já chegar, nas suas próprias vestes, ele já chega ali de uma maneira mais simples. E curioso, né? Em vez de dar a bênção, ele se inclina e pede a bênção do povo. E ele vai pedir a todo o povo ali na praça, e a toda a igreja: reze por mim, me abençoe. Então ali começava de fato algo de novo
para a nossa igreja, a gente começa a perceber que é o mistério da presença do Espírito Santo na nossa vida. Ninguém esperava certamente por ele, e aí vem aquele que Deus acha que é o melhor para nós. Então o Papa Francisco, desde os primeiros gestos dele, ele quis mostrar para nós que o Papa tem que ser mais próximo. O deixar então um apartamento ali no chamado Palácio do Papa e residir junto aos cardeais, aos funcionários ali das congregações na casa de Santa Marta, é outro gesto concreto. E assim vai, nós temos tantas e tantas provas disso. O ter estado aqui no nosso Brasil, a sua maneira tão acessível, nos fez ver então que o Papa é gente como nós. E sendo gente como nós, ele tem essa facilidade de se aproximar. E aproximando-se, nós também o vimos como ele foi importante no seu trabalho, né, como arcebispo cardeal de Buenos Aires, porque depois então a imprensa, os meios de comunicação foram trazendo para nós os atos concretos de um homem, né, que não se distanciou do povo, nem como arcebispo cardeal de Buenos Aires e nem como Papa. E ao mesmo tempo uma pessoa firme, aquilo que é necessário falar, ele fala. Ele propõe então, certamente, essa grande mudança a partir de dentro da própria igreja. Quando nós temos notícias, né, de tantas propostas de mudanças, né, nas congregações do Vaticano, quando ele acolhe aquele conselho de 8 cardeais, que forma com ele então um grupo reflexivo, para poder então ver medidas concretas de mudança, então nós o vemos como um homem muito especial para nós. Então aquilo que você falava no início, nós retomamos, né, é o Papa para os dias de hoje. Ao mesmo tempo que ele é muito firme, muito direto, muito franco, ao mesmo tempo nós o vemos tão humilde, tão simples e tão próximo de nós. E creio, né, que nesse dia do Papa, dia de São Pedro e São Paulo, dia do Papa, também é importante que nós, como igreja, vamos mostrar a nossa comunhão, a nossa unidade com o Papa. Amar o Papa, gostar do Papa, rezar pelo Papa, entender a missão do Papa no mundo de hoje. Tudo isso nos faz então perceber, não é, que somos igreja. Não é? O Papa não está ali como soberano, mas como aquele que serve. Os testemunhos dele também sobre isso. Não, lavar os pés de presidiários, ou acolher os mendigos ali em volta do Vaticano, para poder então ter uma vida mais digna, e assim esses gestos concretos. E também o homem da paz, né? Nós o vimos naquela tentativa de procurar a paz entre a direção de Israel e de Palestina. Nós ouvimos também que ele facilitou essa aproximação dos Estados Unidos e Cuba, aproximando então o presidente dos Estados Unidos e também o presidente de Cuba. Nós vimos que há poucos dias atrás o Papa recebeu a visita, né, de Raul Castro, e no dizer daquele presidente de Cuba, deste Papa eu estou gostando, quem sabe eu volto à igreja. Então é importante, de fato, né, como você lembrava, o Papa Francisco, ele tem sido então uma pessoa de influência, não só entre nós, né, na Igreja Católica, mas também um homem para o tempo de hoje, para procurar aproximar as pessoas, as lideranças políticas, as lideranças do nosso mundo econômico e social. É evidente que ele não vai conseguir tudo, né? Nós sabemos disso. Mesmo no momento agora, nós vemos tantos países em guerra, o fanatismo religioso. Certamente não é isso que Jesus quer, e não é isso que o nosso Papa Francisco quer, mas ele está fazendo a parte dele. Então, celebramos com alegria nosso Papa Francisco. E interessante neste ano, né, também a ênfase, né, desde o ano passado, que a igreja tem dedicado à família, né? Então o Papa, logo mais agora em setembro, ele vai estar na Filadélfia, nesse encontro mundial da família. Depois, em outubro, teremos o sínodo ordinário sobre a família. Então é interessante como é que o Papa, assim, ele está muito atento à família, esse projeto de Deus feito para dar certo. O que o senhor pode dizer para a gente sobre esse encontro mundial do Papa e depois em outubro em Roma, esse sínodo ordinário? A proposta então do Papa está, né, com o Encontro Mundial das Famílias,
continuando um pouco a experiência, né, dos anteriores, né, o Papa Bento, o Papa João Paulo, que fizeram esses momentos de encontro com as famílias. E a temática do encontro ela é muito importante. Amar é nossa missão. Então, amar é a missão da família. No nosso mundo hoje tão carregado, né, de egoísmo, os casais se separando, de repente vem essa proposta. Então o Papa quer realmente o bem das nossas famílias, e tanto assim que vamos ter em outubro esse sínodo sobre a família também, como que a família vai evangelizar no mundo de hoje, e concretamente já nos preparamos através então daquilo que foi também no ano passado, né, um extraordinário sínodo sobre isso, e nós esperamos que tanto o encontro em setembro com as famílias, como depois o sínodo com as famílias e sobre as famílias, possam daí originar realmente caminhos, diretrizes para nós trabalharmos a pastoral familiar. Nós lembramos que no finalzinho de outubro, aqui em Lavras também, dando continuidade a todas essas iniciativas, estaremos realizando o Congresso da Pastoral Familiar do Regional Leste 2, Minas e Espírito Santo. Vai ser no finalzinho, então, de outubro, que nós vamos ter este encontro também concluindo, né, simultaneamente ali o Sínodo da Família. Então, como é importante conhecer melhor a nossa igreja, amar a nossa igreja, rezar pelo nosso Papa, estarmos em comunhão com o magistério da igreja. Faremos nosso intervalo e voltamos rapidinho para o terceiro bloco. Deixe o seu barco, deixe sua casa para seguir os passos meus, ser profeta do meu reino. Eu preciso de você pra Volta às aulas é na Crepaldi, livraria e papelaria. Material escolar, de escritório, livros didáticos. É no melhor lugar. Crepaldi, livraria e papelaria. Ótimo atendimento e com toda a qualidade que você merece. Você encontra aqui. Dividimos em até 6 vezes no cartão. Venha conferir nosso melhor preço. Crepaldi, livraria e papelaria. 3821-2116. Drogaria Teixeira, Grupo Farma, 3 lojas em Lavras. Atendimento por profissionais altamente qualificados. Completo estoque de medicamentos e perfumaria. Tudo isso com os melhores preços. Aqui tem farmácia popular. Entrega rápida e eficaz. Drogaria Teixeira, Grupo Farma. Cuidando do bem mais precioso, sua saúde. Sua casa fica mais bonita com tintas de qualidade. E é por isso que na Casa das Tintas você encontra o melhor da marca Souvenir, bom preço e o atendimento que faz toda a diferença. Casa das Tintas, há 50 anos colocando mais cor em sua vida. Volte o seu coração para o Senhor, faça silêncio interior, deixa a voz de Deus falar. Nós estamos celebrando a solenidade de São Pedro e São Paulo, fazendo memória de 2 pessoas, 2 colunas da nossa igreja. E quando falamos em igreja, como é importante conhecermos a palavra de Deus, mas também conhecermos o magistério da igreja. Nós fazemos memória também do Concílio Vaticano II, celebrado há 50 anos atrás. Porém, como é importante saber que a nossa igreja no Brasil, já bem antes do Concílio Vaticano II, já tinha assim uma ação muito profética, uma ação muito missionária, uma ação muito evangelizadora. A CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, ela foi fundada em 1952, antes do concílio. E hoje, com certeza, ainda é, para muitos países, uma referência de como a igreja pode e deve se organizar. A cada ano, acontece no Brasil a Assembleia Nacional dos Bispos do Brasil. Antes era em Itaici, agora está acontecendo lá em Aparecida.
No mês de abril, dos dias 14 a 24 de abril, aconteceu a 53ª Assembleia Nacional dos Bispos, com a grata presença de Dom Célio. Por favor, Dom Célio, partilhe conosco assim, qual foi o tema central desta Assembleia, a relevância desta Assembleia para a nossa igreja no Brasil. Eu acho importante o que você falava, né? A CNBB, a Conferência dos Bispos aqui do Brasil, ela teve essa inspiração, né, de provocar a unidade, a comunhão entre os bispos, já antes do concílio, e o concílio vai confirmar de fato essa realidade. Através então do concílio, os outros países começaram também a se organizar, né, através de conferências, quer dizer, o grupo dos bispos de cada país, né, que procura se congregar, se reunir, tomar decisões, propostas de ação pastoral. Nosso Brasil é vasto, as realidades são tão diferentes, mas quando nós estamos na Assembleia Anual nossa, nós percebemos como que temos pontos em comum. Nós temos muito em comum, né, desse trabalho de unidade, de comunhão, de busca, e respeitando, sim, a diversidade de cultura, de costumes, né, de posição também, né, mas procurando aquilo que seja o que nos une. Então, Pedro e Paulo, Papa, tudo que estamos repensando hoje, é sinal de comunhão, de unidade. Nossa igreja busca a unidade. Se nós não testemunharmos a comunhão, a unidade, então nós não somos a igreja de Cristo. E o que caracteriza muito, então, de fato, cada assembleia nossa é a elaboração de um documento central, um tema central. Então você perguntava, meu padre, qual que é o tema central dessa assembleia? O tema central foi realmente aprovar as novas diretrizes gerais da ação evangelizadora da igreja. O que nós pensamos no ano passado na Assembleia? Nós achamos que não deveríamos fazer um documento totalmente novo de diretrizes, porque o anterior, de 2010 a 2015, realmente ficou muito bem elaborado dentro daquilo que é a nossa realidade de igreja hoje, em que nós realmente, a partir de Jesus Cristo, procuramos evangelizar. É no contexto em que nós estamos, conhecendo a realidade cultural, o nosso momento, e observando também as urgências que nós temos para responder ao povo de Deus. Então, foi elaborado um novo documento, que agora já está publicado pela CNBB, chamado 102, um documento, né, de capa azul, em que ali estão as diretrizes gerais da ação evangelizadora, focalizando também nesse documento a grande novidade a partir dos escritos do Papa Francisco. Então nós temos ali muitas citações do Papa Francisco, da Alegria do Evangelho, Evangelho Gaudium, como também uma tentativa de nós darmos uma continuidade, aprofundar mais, porque às vezes nós nem conseguimos, num período de 4 anos, trabalhar todas as diretrizes pastorais. Então o fundamental é isso, que a nossa igreja seja uma igreja de acolhida, o Papa fala sobre isso, e ao mesmo tempo uma igreja em saída, uma igreja que acolhe, uma igreja que é casa, uma igreja que é mãe, uma igreja então que tem lugar para todos, mas ao mesmo tempo essa igreja, nós temos que ir em saída missionária para anunciar Jesus Cristo para os outros, e fundamentando-se também a nossa ação missionária, através então do Evangelho, então a pastoral bíblica, que é muito importante, a ação bíblica em todos os nossos trabalhos pastorais. Então o documento principal de fato que nós votamos foi este, além de outros documentos também que nós estudamos, também importantes para a vida da nossa igreja. É interessante que o Papa Francisco, de fato, um homem iluminado. Na Conferência de Aparecida tem muito dedo do Papa Francisco. E, curioso também, tem muito da nossa espiritualidade deoniana, a chave da misericórdia, do acolhimento, da ternura, da reconciliação. Em Aparecida, os bispos da América Latina e do Caribe nos desafiava em sermos uma igreja em estado permanente de missão. E o Papa Francisco, ele é contundente. Eu quero uma igreja de saída, uma igreja samaritana, uma igreja acolhedora, uma igreja de portas abertas. Fica para você e para mim esse desafio de continuarmos de fato a sermos essa igreja ressuscitada, alegre, feliz,
provocadora, mas de portas abertas. Dom Célio, obrigado pela sua presença e pedimos a sua bênção para o nosso povo. Eu que agradeço, Padre Giovanni, sempre é bom estar aqui, né, com você, percebendo o seu trabalho através do programa de evangelizar a nossa cidade, a nossa região. E para todos vocês também, é importante que, como bispo, eu esteja um pouco aqui também, né, deixando um pouquinho São João del Rei, estando um pouco mais aqui com vocês. Tenhamos um coração para amar o nosso Papa, né? Coração grande do Papa, que o nosso coração corresponda também, sendo um coração muito grande para amar o Papa e, na figura dele, amar a nossa igreja. Para todos vocês que estão em comunhão conosco, a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Deixe o seu barco, deixe sua casa para seguir os passos meus, ser sinal de unidade. Eu envio